Oi pessoal, tudo bem? Gente, na semana passada, a Adri e eu propusemos a vocês, nossos companheiros de jornada, a conhecer um processo novo que a gente apresentou através da Rubiana chamado Constelação. E diante do que nós podíamos, nós compartilhamos com vocês o testemunho do trabalho dela através da gente. E isso é uma coisa que mexe muito com a gente, porque fala sobre verdades do que nós somos e do que nós trazemos. E muitas pessoas vieram depois das lives comentar tanto sobre o trabalho da Rubiana quanto ao nosso trabalho, né? O meu e da Adri. Diante de como a gente marcou a vida de algumas pessoas e como essas pessoas vem caminhando com a gente, mesmo diferente dos locais onde nós nos encontramos pela primeira vez. E hoje eu tô aqui passando para conversar com vocês rapidinho, para enfatizar a importância do trabalho que a gente faz, no sentido de propor a travessia pessoal para vocês. E às vezes pode parecer muito simplista a gente se apresentar como a solução dos seus problemas, né? Porque vocês vivem numa magnitude tão grande de tantas coisas diferentes que pode parecer que isso não passa pela nossa cabeça. Mas hoje eu tô aqui para dizer para vocês que quando a gente fala que nós somos a solução, que a gente pode estar aqui para ajudar, é porque a gente já passou por muita coisa. Pessoalmente, particularmente, né? E profissionalmente. Então, nada é simples pra gente. Então, o que a gente queria dizer pra vocês, gente, é que esse processo da travessia, ele sempre é pessoal e ele parte de uma decisão pessoal. Você precisa decidir em querer ousar, em querer fazer diferente, em querer pelo menos experimentar. E não é uma decisão fácil de ser tomada. E ela é mais difícil quando a gente prorroga isso para frente e você se coloca numa condição cada vez mais especial de se tá na hora de você tomar essa decisão ou não. E eu falo isso pela minha experiência pessoal, né? Então eu reforço para vocês, gente. Nós não nascemos para ser uma coisa só. Nós não nascemos para estar sempre no mesmo lugar. A gente nasceu para fazer a diferença. Você e eu viemos ao mundo como uma vocação, como uma missão. E quanto a isso eu tenho certeza plena. A questão é que a gente vem passando durante a vida por muitas experiências, né? Isso começa em casa, com os nossos pais, com os nossos parentes. Depois se prorroga com os nossos amigos. E esses amigos vão mudando de fases muitas vezes, né? Oxalá vocês tenham amigos de uma vida inteira, né? Porque é muito bacana alguém que conhece a tua história, que faz parte dela. Mas assim, todo vivido na nossa vida, ele tem um impacto que pode ser positivo ou negativo. E aí cabe a gente decidir com qual parte a gente fica, né? Alguns especialistas falam quanto a gente memoriza e grava situações ruins da nossa vida e o quanto isso ocupa o lugar das coisas boas, né? Então, muitas vezes, a gente para conversar com alguém e a pessoa pede para que você fale a teu respeito. Muitas vezes você pensa primeiro nas coisas ruins que te aconteceram na tua história, na tua família, na tua vida profissional, sentimental. E poucas vezes vem à mente as coisas com as quais você venceu, triunfou, né? Que você é exemplo, que você é motivação. Então, quando a gente propõe os serviços das pessoas com as quais a gente já experimentou e o nosso, a gente traz muita verdade com relação a isso, em querer o melhor para a tua vida, em querer o melhor para você. E para que a gente consiga propor isso, a gente precisa estar se alimentando o tempo todo de coisas boas, positivas, né? Então vocês vão ver que aos poucos a gente vai trazendo outras pessoas que estão nos influenciando nesse momento e que estão sendo muito positivas para nós, né? Um nome que me vem à mente facilmente é Marinalva Calegari,
né? Se vocês ainda não conhecem, eu convido que vocês conheçam, né? Uma mulher de fibra forte e que traz uma palavra muito eloquente e quente para o coração da gente, né? Então, assim, com isso eu queria que vocês entendessem também que vocês são fonte de influência, de informação, de formação, e que vocês fazem parte da formação do caráter das pessoas. Sejam elas filhos, parentes, amigos, alunos, né? Para nós que somos professores ou fomos professores durante muito tempo, a gente influencia muita gente em estádios muito diferentes da vida. E isso é de uma responsabilidade gigante. E então, meu convite para vocês, gente, que queiram conhecer a travessia, que venham, né? Quando a gente fala que nós não cobramos pelo briefing, nada mais é do que ser uma isca para você, para que você se permita se conhecer ou se ver pelos olhares de outras pessoas. E o que a gente quer para você é sempre a tua melhor versão. É o que eu procuro para mim todos os dias. Ontem, por exemplo, eu assistia uma homilia do Padre Fábio, que eu achei fantástica, que ela falava de perdão. E o quanto isso é importante para que a gente consiga realmente assumir a nossa melhor versão. E aí isso me fez revirar muitas coisas, né? Na minha vida, dos meus sentimentos, nas minhas lembranças. E entender que o perdão é uma mão de via dupla, né? Que a gente precisa se permitir dar o perdão, mas a gente também precisa pedir perdão muitas vezes, porque a gente não tem noção do impacto negativo que a gente pode gerar sobre as pessoas, mesmo quando as nossas intenções são as melhores. E aí isso me fez costurar algumas coisas na minha história. E eu tomo uma decisão diária, que eu quero ser a minha melhor versão. E eu tenho buscado isso incansavelmente. E normalmente quando você está nessa busca, você está cercado de energia boa e de gente boa. E um sinal de egoísmo é a gente não querer guardar isso pra gente, né? A gente querer compartilhar, ser útil, ser ponte, né? E é sempre isso que a gente propõe para vocês, né? Não ser uma permanência, mas ser uma etapa. Então, para você que está precisando, mesmo que conversar, mesmo que entender se esse processo é para você ou não, a gente está à tua disposição, tá? E o que a gente quer é abrir mais lugar no teu coração, na tua mente, na tua história, para você construir lindas histórias, pessoais, profissionais. E que talvez o começo disso, seja antes de marcar um briefing com a gente, seja promover a tua catarse pessoal. Então, é isso que eu vim propor nessa tarde. Alguns dias atrás, a gente fez um curso chamado Papo de Mestre, com alguns convidados. Por causa da pandemia, a gente não podia ampliar essa lista. E aí, veio pra gente o conhecimento, né, uma informação sobre a questão de incensos naturais, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu até agora não havia. Para mim, incenso era aqueles incensos normais, comerciais. E o incenso natural veio de uma forma muito carinhosa para minha vida e veio responder algumas coisas. Primeiro porque eu sou agrônoma, então entender de outra serventia que as plantas tenham para mim é sempre fantástico. E aí depois foi trazer um pouco de simbologia para isso. E entendendo o quanto que a simbologia é importante na nossa comunidade, nas nossas relações. E na ocasião do curso, a gente pediu para que cada pessoa montasse o seu incenso natural com as plantas que a gente tinha selecionado. E que cada uma delas significasse alguma coisa, né? Então aqui você vê facilmente que tem canela, laranja, a própria planta de incenso, erva doce, alecrim, lavanda. Então foram plantas das quais a gente se cercou porque a gente tinha certeza que essa simbologia era importante para nós naquele momento. Mas como vocês sabem, o incenso natural não tem essa serventia que eu estou mostrando para vocês. O incenso, ele tem a serventia de queimar. E quando ele queima, ele sobe aquela fumaça, né? Na Bíblia sempre diz assim que
o Senhor atenda a minha oração como a fumaça do incenso que sobe, né? Então, você sendo religioso ou não, ou independente da religião que você tenha, eu convido que você pare e queime as suas negatividades, né? As suas experiências ruins, para que elas possam abrir possibilidades para um teu futuro presente. O que eu quero dizer com isso? O futuro não está lá longe, o futuro é daqui 5 minutos. E você tem espaço para coisas boas na tua vida. O que você está respirando hoje? O que está te alimentando hoje? O que está sendo cura para tua alma? O que está sendo alegria para tua vida? Quem são as pessoas que estão te cercando? O quão bem elas estão te fazendo? Então, o que você sentir que seja a hora de frear, de entender que isso não é importante para você, ou que essas pessoas não são importantes para você, ou que alguma lembrança que veio na tua cabeça durante essa nossa conversa não seja boa para você, eu convido que você queime, tá? E que você faça com que isso sofra o seu processo de catarse, tá? Então, para simbolizar essa nossa conversa, eu vou queimar esse incenso. E eu desejo sinceramente que durante essa queima, essa fumaça gerada por ele seja a nossa oração, pedindo a Deus toda a transformação que eu e que você precisamos. E que Deus apresente diante de vocês quem são as pessoas que são responsáveis por gerar esse novo futuro com você. E que você se dê o perdão, e que você perdoe, e que você peça perdão. E que se você não pode pedir para a pessoa agora, que você peça em oração. E que essa fumaça traga a paz e a coragem que você tanto precisa para hoje e para daqui para frente. Precisando da gente, conte com a gente. Você não precisa passar por isso sozinho. Eu não estou passando por isso sozinha. Então, o que eu quero de bem para mim, eu quero de bem para você. Ok? Até nosso próximo encontro. Um beijo.